Agora, Olá, meu. Ok. Boa noite. boa noite. noite. Boa noite. Tudo bem? Bastante frio, né? É. Muito. Sim. Como é que vocês passaram o feriado? Foram dar uma voltinha aí na cidade com frio? É. Eu tô rápido lá, correndo. Hoje estava um pouquinho, realmente, um pouquinho frio. Eu fui fazer algumas entregas, algumas pessoas falaram, mas você não está com frio, não? Mas no movimento, para lá e para cá, não dá nem tempo da gente sentir tanto frio, não é? Mas sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe nessa noite, que a gente possa desfrutar da companhia do Espírito Santo, que ele nos Sim, instrua, que ele fale aos nossos corações, enfim, que a gente possa ter aquilo que ele se propõe nos dar, que é sabedoria dos altos céus. Então sejam todos é, abençoados. Claudice, por gentileza, peça as bênçãos sim, de Deus para esse estudo. sim. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Pai, por esse dia, por esse feriado abençoado, Pai, onde pudemos, Senhor, desfrutar um pouco do descanso, né? E agradecer ao Senhor porque eu consegui chegar mais cedo, né? Poder Sim, desfrutar sim. da aula, né? Do estudo. Que às vezes eu fico meio atolada, o Senhor sabe, Pai, mas eu quero te agradecer por essa oportunidade de cada um de nós podermos estudar mais e mais a tua palavra, ter entendimento cada vez mais do teu caráter, da tua vontade, Amém. né, de tudo que o Senhor tem para nos oferecer, Pai, que é principalmente a nossa salvação, que é o bem mais precioso que nós temos, Pai. Verdade, sim. Obrigado, Senhor, pela vida do Tervan, da sua família, Senhor, de cada família aqui representada, Pai, nós já te Obrigado. agradecemos, Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos orientar, nos capacitar para entendermos mais da tua palavra, que seu Espírito Santo possa estar presente a cada vez mais próximo de nós, para que podamos apresentar e aprender mais de Ti, Senhor. Amém, sim. Nós pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. 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 Queridos, às vezes eu paro e eu penso o seguinte: como que está a nossa sociedade? Péssimo, um caos. Um Um caos. caos. Ok, mas espera aí, elas estão um caos. E existem leis que regem essa sociedade? Sim. Sim. Sim, Mas imagina você, elas estão um caos com leis. Imagine se não houvesse leis. nossa mãe. É. Seria Não é? uma Seria, loucura. seria muito pior. Muito. Seria um caos elevado a não sei que potência. Não é? Sim, Sabe, o povo de Israel foi tirado do Egito. E eles saíram do Egito igual um bando, sem rumo. E chega um momento que Deus ele começa a colocar ordem no acampamento. E o estudo de hoje nós vamos tratar um pouquinho exatamente dessa ordem que Deus traz para o acampamento, não é? Na forma de leis, leis que iriam tornar o povo mais feliz, impedir o povo de se afastar de Deus e se afastar um do outro também, do próximo, do semelhante. Então, princípios de uma aliança eterna. Eu não uso já há algum tempo, mas normalmente os casados, eles usam aí na sua mão uma Aliança. aliança, aliança. O que que essa aliança significa? compromisso. Compromisso. Compromisso? Sim, Com quem? com o esposo. Com o outro. Né? Então, alguém, quando olha para nossas mãos e vê ali uma aliança, a pessoa entende que nós somos compromissados com alguém, ou Uhum. noivo, Com ou o noivo. o casado, o namorado mesmo, né? Tem aquele anel de compromisso, né? Sim, Então, a aliança ela tem essa função, dizer que uma pessoa
pertence a outra. E isso é mútuo, ok? A aliança que Deus fez com o seu povo não é diferente. É uma aliança de fidelidade, é uma aliança onde Deus está dizendo: olha, vocês me pertencem e eu pertenço a vocês, ok? Então, abrindo o nosso estudo de hoje, eu trago esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, onde Uhum. aqui o apóstolo Pedro, ele inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele traz um texto, parte dele, lá do Antigo Testamento, quando Deus chama o povo de Israel e Deus se declara para eles. Então Pedro ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A pergunta que eu vos faço é: Deus está falando isso aqui para quem? Para nós. Para nós. Deus está falando para o Roberto, Roberto. Deus está falando para a Laudice, para o Omar, para a Heloísa, para mim, Sandra, para o Ricardo, para a Claudiane, para o Camilo, Wanda, todos nós aqui. Ele está dizendo: vocês não eram povo. Ou seja, vocês não faziam parte do povo da aliança. Agora, porém, vocês são o quê? Geração eleita. Ou seja, Deus escolheu você. Você é parte de um sacerdócio real. Se a gente tomar aí a nossa Bíblia e for a Apocalipse capítulo 1, versículo 6, lá traz essa ideia para a gente de sacerdócio. Olha só, capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse. Se alguém achar aí e quiser compartilhar conosco, fique à vontade. E nos constituiu reino sacerdote, para que o seu Deus e Pai, a ele é a glória e o domínio para todos sempre. Obrigado, obrigado. Aqui na minha Bíblia diz: nos constituiu um reino sacerdotal para seu Deus e seu Pai. E nesse texto aqui de Pedro, Pedro está dizendo isso: olha, sacerdócio real, reino sacerdotal, nação santa. Quando fala que o povo de Deus é uma nação santa, é um povo santo, o que que isso significa para nós? Que nós somos um povo Separado separado. Mas separado de quê? do mundo. Mas se nós nos separarmos do mundo, como que vamos evangelizar o mundo? Não há É. como. Não tem como, não é? Então veja, em um mundo de pecado, Deus tem um povo especial. E esse povo não se mistura com o pecado que há no mundo. Embora esse povo tenha um compromisso com Deus no mundo, que é o texto aqui vem dizendo, olha, para anunciar, então é povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, onde nós vivíamos antes de Cristo, Não. nas trevas do pecado. Então, vamos resgatar das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz, a fim de anunciar ao mundo, aqueles que estão no pecado, as grandezas do nosso Senhor Jesus. Ok? Bom, veja, Deus chamou cada um de nós para ser seu povo peculiar e especial. Foi iniciativa de quem? Ser povo de Deus. De Deus ou do homem? De Deus. Mas Deus enviou Moisés lá para buscar, é Deus quem envia o seu Espírito hoje às pessoas que estão no erro, para que os seus corações sejam tocados e aceitem aí o plano da salvação. Então a iniciativa é de Deus. Querem ver a primeira iniciativa de salvação na Bíblia? Alguém sabe onde se encontra?
Não sei. Gênesis 3:15. Gênesis, capítulo 3, se não me falha a memória, é o verso 9. Adão peca, se esconde. Do lado de lá está Adão escondido, atrás do arbusto. Do lado de cá está Deus. E Deus está fazendo o quê? Onde estás? Adão, onde estás? Então é Deus procurando o homem. A iniciativa do homem foi se esconder de Deus após o pecado. A iniciativa de Deus foi procurar o homem após o pecado. Não é? Então, Uhum. veja, por sua própria iniciativa, não mérito nosso, ele nos escolheu e firmou um concerto, uma aliança conosco. De quê? De que será o nosso Deus e que devemos ser o seu povo que lhe obedece. Se eu fosse trocar esse verbo aqui, obedece, ou obedecer, nós poderíamos colocar aqui fidelidade. O povo que lhe é fiel. Só serei povo de Deus se eu for fiel a Ele. Ok? Deus tem aguardado a nossa resposta. Eu faço uma pergunta para você que de repente ainda não tomou uma posição ao lado de Deus. Pense nisso. Deus tem aguardado a sua resposta. E você aceita o convite de Deus para ser parte do seu povo? Eu já aceitei. Amém. Responda para ele. Diga para ele, Senhor, eu quero fazer parte do teu Eu povo. quero. E com certeza Deus ele fará todos os esforços possíveis para que você alcance essa dádiva. Então, Amém. abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 19. É o capítulo que a gente vai comentar hoje um pouquinho. Êxodo capítulo 19 vem falando sobre uma preparação que o povo de Israel devia fazer para um instantinho. Aqui. Uma preparação que o povo de Israel devia fazer para receber aí a presença de Deus, os mandamentos de Deus e tudo mais. Mas a informação que nós temos é, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Refidim. Vocês se lembram lá em Refidim o que aconteceu aí dias antes? O povo teve Sim, o quê? Sede. sede. Sede, né? Falta d'água, não é? E partiram de lá, e você vai ver que foi, vamos dizer assim, foi semana retrasada que eles partiram de lá. 15 dias atrás. Não é? Entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. Ali no deserto do Sinai, eles acamparam de frente ao Monte Sinai. Moisés sobe, né, subiu lá no monte para ter um encontro com Deus. O Senhor o chamou do monte dizendo, ó, você vai falar assim à casa de Jacó. Você vai anunciar aos filhos de Israel. Lembra eles tudo que eles viram, tudo que eu fiz para que eles estivessem aqui. Mas no verso 5, nós temos a seguinte informação que Moisés deveria dar ao povo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, vamos lá, vamos trabalhar essa ideia aqui. Para ser povo de Deus, basta levantar a mão, aceitar Jesus e tudo certo? Não. Não? Existem condições? Que condições serão essas, Omar? Guardar a aliança, né? Ouvir a voz de Deus,
Em outras Guardar os palavras, mandamentos. ser fiel e obediente. Exatamente, não é? Então, gente, olha, Israel foi tirado do Egito, mas para ser povo de Deus, existia aí um si, não é? E eu coloquei na outra lâmina, olha só, o si, o que que ele envolve? Se, isso aí é uma condição, não é? Se Condição. me obedecer fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Será que isso aqui vale para a gente hoje? Claro. Uhum. Será que esse Sim, se aí nos envolve também? sim. Sabe, queridos, existem alguns segmentos religiosos que eles dizem o seguinte: olha, uma vez salvo, Salvo salvo para sempre. sempre. Uhum. Não? Não é Não, mulher pessoal disse. não. Não? Existe também aquele pensamento seguinte: olha, ah, a humanidade que existe, ela já está predestinada Uhum. ou para a vida eterna, Exatamente. uns, ou para a morte eterna, Uhum. outros. Então, Ricardo, dentro desse pensamento, é mais ou menos assim. Eu acho que eu já comentei isso aqui um dia. Já. É mais ou menos assim. Olha, a pessoa, ela nasceu, segundo o que ensino, ela nasceu predestinada para a vida eterna. Não importa o pecado que ela cometa, ela não Uhum. vai se perder. Em contrapartida, a outra nasceu condenada à morte eterna. Não Sim. importa o bem que ela faça, ela não vai se salvar. Vocês acham que, se assim fosse, Deus seria um Deus justo? Não. Não. Não? Bem, mas Não. eu pergunto a vocês, e aí eu vou querer a ajuda do Marcos. Vocês acreditam em predestinação? Não. Nenhuma? Nenhum. Então, abram suas Bíblias em Efésios. Todos somos Todos, precisamos da todos salvação. somos predestinados para a salvação. Opa, sim, É sim. isso aí, Omar? É, É certo? Sim, Sim. mas temos livre-arbítrio, né? Pessoa quer ou não quer, né? Se ela não quiser, muito Olha bem. só. Vamos pegar em Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5 e também o versículo 11. Ricardo, se não achar aí, pergunta que a gente auxilia. Efésios, Achou, Ricardo? Não, ainda não. Você está em que livro? depois de Coríntios. Coríntios? Opa, é antes. Depois, Não, depois depois. de Gálatas. Eu vou passar Depois. Coríntios, Gálatas, Efésios. Depois. Ah, depois. Estou em Crônica. Hã? Estou em Crônica? Salmos. Não, é lá na frente, lá no Novo Não, Testamento. lá na Novo Novo Testamento. Testamento. Novo Testamento. Quase. Está em que livro? Eixo. Não, não, lá no final, lá na frente. Caminhando para o final da Bíblia. Ah, tá no final. Tá bom? Lucas, Lucas, Atos. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas e Efésios. Está em qual? Ah, Depois de Gálatas. segundo, 2 Coríntios, Gálatas, aí vem Efésios. Roberto, encontrou? Já. Já, né? Depois de Gálatas, o Ricardo já achou? não. Está em que livro? É depois de Atos.
Depois de Gálatas, Ricardo. Você está em que livro, Ricardo? Eu estou em Romanos. Depois de Romanos. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Bem, enquanto o Ricardo acha ali, queridos, pense bem, o Omar falou ali que todos nós fomos predestinados para a salvação. Quando nós tomamos o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos lá o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Não tem tenha a vida vida eterna. eterna. Veja, todo ser humano tem acesso à vida eterna. É de Sim, graça, ok? É de graça. A vida eterna, ela só vai ser, entre aspas, perdida se a pessoa rejeitar, se ok? não quiser. E Uhum. o apóstolo Paulo, ele trabalha tanto aqui no livro de Efésios, então ele é muito largo aí aquilo que Paulo, né, traz para a gente sobre a salvação pela graça. Né? São várias informações somente no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Ricardo, encontrou? Não, Você está em que livro? Ricardo, eu estou em Hebreus. Ô, Ricardo, já ah, passou muito, tem que voltar. Olha, ah, nós vamos ler a passagem, depois você procura com calma. Efésios capítulo 1, Marcos, versículo 4 e 5. O que nós lemos? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, nesses dois versos, a gente encontra aqui três palavras. Primeiro, escolhidos. Nós fomos escolhidos. Deus escolheu você, ok? Segundo, nós fomos predestinados. Para quê? Vida eterna. Para a vida adoração. eterna. Só que Paulo ele coloca aqui, nós somos predestinados para ele, para a terceira palavra, adoção. Então, escolhidos, predestinados, adotados. Veja, quando o homem pecou, ele trocou de paternidade. Olha como que isso é sério. Quando o homem pecou, ele trocou de paternidade. Ele escolheu quem? O inimigo de Deus Uhum. para ser, vamos Adotado. colocar assim, o seu pai. Aí, ok, Sim, claro. o homem peca, cai na escravidão, como o povo de Israel caiu na escravidão. Deus toma a iniciativa de ir lá resgatar o homem da escravidão. Então Deus está dizendo aqui: olha, eu escolhi você. Os meus planos para você, nada mudou. A vida eterna que você tinha, ela é sua. Você só tem que Aceitar. aceitar. Então, Bem, como foi trocado de paternidade, o que Deus ele faz agora? Ele adota de novo o filho que era dele por criação. Agora ele adota por redenção. Interessante que o apóstolo João, ele diz assim, olha que texto interessante. 1 João, capítulo 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O filho adotado, ele passa a ter os mesmos direitos que o filho legítimo. Sim,
Não é isso que a lei É, nos passa? Não é? Então, sim. veja, quem é o filho natural de Deus? Jesus. Jesus. Então, veja, quando nós somos adotados na família de Deus através de Jesus, nós passamos a ter os mesmos direitos que De Jesus. Jesus. Ah, mas espera aí. Direitos também envolve Dever. deveres, Deveres. responsabilidades. E é isso que esse texto está dizendo para nós. Esse texto de Hebreus não, perdão, de De Êxodo. Efésios. De E- Êxodo. e- hum, Se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então, deveres, responsabilidades, o povo teria com Deus. Ok? Veja, o que vem primeiro? A obediência ou a salvação? Obediência. Obediência. Nós obedecemos para ser salvos ou somos salvos para obedecer? Nós somos salvos para obedecer. E aí? Parece que vocês ficaram meio complicados aí, não? É a segunda opção, né? Mas Né, Marcos? obedecemos porque recebemos a graça de Deus, né? De A gente vê obedecer. isso até no livro de Êxodo. Primeiro, Deus ele salva o povo lá do Egito, depois é que ele dá as suas leis, né? Então, primeiro vem a graça, né? Ah, bacana, né? Vamos dizer isso? Acho que o Marcos. Antes da, Oi. antes da fundação do mundo, já nos predestinou para a salvação. Sim, verdade, verdade. Ô, Então, Marcos, antes de qualquer coisa. eu não sei se você se lembra, eu fui numa lição de sexta-feira da Escola Sabatina, já alguns anos atrás. Veio uma frase curtinha no meio do comentário lá, dizendo assim: antes que houvesse haja luz, primeiro houve Havia Sim. graça. cruz. É. Ah, sim. Não é? Então, Sim. antes que houvesse luz, houve cruz. A primeira ordem dada neste mundo foi haja luz. Não é? Então, antes Sim. da luz, já havia haja cruz. Não é? Então, vejamos. Vamos ver se isso que o Marcos falou é real. Eu coloquei o subtítulo aqui, graça antecipada. E é isso aí, Marcos. A graça de Deus envolve libertação da escravidão, seja ela física ou espiritual. Para o povo de Israel, envolveu aí os dois fatores, tanto física quanto Uhum. espiritual. Eles estavam numa escravidão física que eram impedidos de servir a Deus. Ok? Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículo 1, Deus ele diz assim para o seu povo: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito. 3 meses eles chegaram onde? No Monte ou na Monte. planície do Sinai. No capítulo 20, que é o capítulo seguinte, Deus ele diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ah, Deus já havia dado ou feito a aliança aqui com o seu povo? Não sei. Com este Não, povo, a princípio com Abraão, né? com Então, Abraão. eles eram Abraão. descendentes, né? Tá, olha só. No capítulo 19, que foi o verso que nós lemos há pouco, os 6 versos, lá no verso 5, Moisés sobe a Deus e Deus, Roberto, diz para Moisés assim: ó, desça e diga ao povo, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança. Veja, a aliança aqui com o povo ainda não havia sido feita. Havia a aliança abraâmica, lá de Abraão, ok? Em ti serão Uhum. benditas todas as famílias da terra.
Dentro dessa aliança, Deus disse: olha, a tua descendência vai para uma terra estranha, vai passar ali 400 anos, depois com mão poderosa tirarei de lá. Então, tudo estava dentro dessa aliança com Abraão. Bem, agora, Deus, aquela aliança ela vai ser ampliada, ok? Ela não caiu em desuso, ela não caiu na caducidade, não. Ela vai ser ampliada. Por quê? Deus está dizendo para o povo: olha, o que eu prometi a Abraão, eu cumpri. E agora o povo é parte da aliança que Deus fez com Abraão. E Deus ele vai renovar, ampliar essa aliança com o povo, e ele usa o se. Se. Se diligentemente ouvis a minha voz, guardardes a minha aliança. Qual aliança? A que fez com Abraão ou a que ele vai fazer com o povo? Vai fazer com o povo. Ele vai fazer com o povo, ok? Então Deus está dizendo: olha, nós vamos fazer uma aliança, e se vocês forem fiéis, então sereis o meu povo especial, meu tesouro pessoal, enfim, dentre todas as nações. Olha só, Israel seria o povo escolhido de Deus, Deus queria que Israel fosse padrão para o mundo. Se fosse fiel, o que? As condições da aliança. Então imagina, se Israel cumprisse aí os requisitos da aliança, todos os povos do mundo iriam olhar para Israel e iriam ver Israel um povo diferente. Sem ser semana que vem acho que a outra, a gente vai comentar um pouquinho sobre o santuário. Ótimo. Vai chegar um dia que Deus ele vai chamar Moisés e vai dizer para Moisés assim: olha, vocês me façam um santuário e eu habitarei no meio de vocês. A grande questão é: onde o santuário ficaria? Onde seria localizado? No meio. No meio do povo. Bom, se o santuário ficaria localizado no meio do povo, o povo estaria voltado para o Santuário. Centro. santuário. Se ele estivesse voltado para o santuário, ele estaria de costas para onde? O Monte Sinai? O mundo. Para o mundo. É. Ele estaria de costas para as nações pagãs que estavam ao redor deles. Então, veja bem, olha que lição nós podemos trazer disso aí. Enquanto o povo estivesse voltado para o santuário onde estava a presença de Deus, o povo não se envolveria com o pecado das nações ao redor. E em contrapartida, as nações ao redor iriam olhar para o povo de Deus e iam ver que aquele povo era diferenciado. Então, o se, ele faz toda a É diferença. diferente. Então, ser um povo santo, ser um tesouro pessoal, tem a ver com consagração, santificação. Esses dias, esses dias atrás, a gente ouvia falar sobre santidade. Como ser santo? É possível ser santo nesse mundo de pecado? Sim. O que vocês acham? Roberto, o Sim. que você acha? Não, é possível desde o momento que eu queira. Ah, é possível, Roberto? Ô, Ricardo? Sim. Se a pessoa querer, é possível. Bom, E se- eu vou perguntar de novo, só para ficar gravado. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou perguntar de novo. O que é ser santo? se separado Se separar? Separado de quê? do mundo. Nós caímos, nós caímos na mesma pergunta já há pouco. Ser A santo, concupiscência do mundo. exatamente. Não é ser É. separado do mundo, não disse? Porque a gente tá A inserido gente no está mundo. no mundo, mas a gente não é do mundo, né? Isso, muito bem. É ser separado do pecado, daquilo, das práticas malignas que há no É. mundo, pecaminosas que há no mundo. E era isso que Deus queria para o seu povo. Então, ô Marcos,
Graça antecipada é exatamente isso que você falou, não é? Veja, Deus, ele primeiro, aqui embaixo, olha. Deus primeiro liberta do pecado, da escravidão. Depois ele apresenta as condições para que o liberto permaneça liberto. Não foi isso que ele fez com Israel? Sim. Tirou do Egito. Ele não exigiu obediência do povo para ser liberto do Egito. Ele só esperava que o povo confiasse. O povo confiou, foi liberto. Confiou, né? Meio duvidoso, mas confiou. Foi liberto. Bem, agora para que o povo continuasse liberto, vem a aliança, vem as condições, não é? E é interessante, eu não sei se vocês já perceberam, pessoas que são libertas, mas continuam prisioneiras. Parece um paradoxo, né? Sim. Pessoas que foram libertas, mas continuam prisioneiras. Sabe, queridos? Imagina uma pessoa que usava drogas e ela foi liberta das drogas. Mas, de repente, por faltar alguma coisa, ela cai aí numa tremenda depressão. Existem muitos casos assim. Ela foi liberta das drogas, mas ela continua prisioneira de uma depressão. Quantas pessoas são prisioneiras do medo, prisioneiras da insegurança, prisioneiras da ansiedade? Ok? O povo de Israel aqui, ele foi liberto do Egito, mas se eles continuassem na prática do pecado, eles estariam que libertos do Egito, mas prisioneiros do pecado. Então entenda, quando você coloca a tua vida nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, você não pode olhar para trás. Você não pode andar para frente olhando para trás. O pecado ficou lá atrás. Você está liberto dele. O Egito ficou lá atrás. Você está liberto dele. Uma nova vida, Deus te convida a viver agora. E a nova vida, você caminha para a frente e para o alto. Para a frente e para o alto. Cada vez que você segue esse processo, mais dessemelhante com o mundo, mais dessemelhante com o pecado, você se torna, e mais semelhante a Deus. Ok? Então é isso que Deus queria para o seu povo, Deus quer para nós, para mim e para você. Que você seja mais semelhante a Jesus. Uma outra lâmina, ela traz para a gente isso aqui. Veja, acamparam no Sinai. 60 dias se passaram. Veja, com 45 dias, eles reclamaram que não tinha água, reclamaram que não tinha comida, que queriam carne. Deus mandou uma. Agora, Mandou 60 cortar. dias. Olha só. O texto de Êxodo 19 começa informando que os israelitas chegaram ao deserto de Sinai, vindos de Refidim, no primeiro dia do terceiro mês. Então, quantos dias tinham se passado? 3. Quantos dias? 60 vendo? dias que haviam saído do Egito. A gente lê o relato bíblico, dá a impressão, puxa vida, eles já tinham saído do Egito há muito tempo. Não, não, 60 dias. Porque no terceiro mês, no primeiro dia do terceiro mês, eles chegaram ali na planície do Sinai. E naquela planície, Laodice, ali no pé do Monte Sinai, eles ficaram 11 meses, segundo Números 10, verso 11, traz para a gente. Esse período de 11 meses, Moisés ele subiu e desceu o Sinai cerca de 7 ou 8 vezes.
aí no período de um ano. E todas as vezes que Moisés ele subia ao Sinai, ou era para Deus dar instrução, ou era para interceder pelo povo, ok? Essa era sempre uma dessas duas coisas. Então, nesse período, Deus concede para Israel todas as leis que formariam a sua constituição, tanto espiritual quanto civil. Ali estavam envolvidos o quê? Nesse um ano que, que eles receberam ali instruções de Deus, estavam incluídos a lei moral, leis de saúde, leis de propriedade, leis cerimoniais que iriam ser voltadas para o santuário, leis éticas, lei civil, leis de família e muitas outras. Não é? Muitas outras leis foram aí estabelecidas ali para o povo. Se você observar, todas essas leis dadas por Deus, elas deveriam ser a base justa para todas as nações a partir daquele povo escolhido, povo de Israel. Vocês já pararam para pensar? O Brasil tem a sua Constituição. Eu nunca li a Constituição brasileira. Nem precisa. Nem precisa, sabe? Mas todos os países têm a sua Constituição. E a sua Constituição, ela dita para você, Roberto, até onde vai a tua liberdade e aonde começa a liberdade do Ricardo. É, Do outro, né? isso. De onde tiraram isso? Dos 10 mandamentos, baseado nisso. Eu creio. Você crê assim? Os 10 mandamentos foi a base. A base das constituições aí dos países, elas têm assim, uma semelhança grande com o que, Omar? Tem semelhança grande com as leis que Deus concedeu com a Constituição Divina, na verdade. Sim. São os direitos do homem e esses direitos, na verdade, foi Deus que apresentou. Certo. Você vai ver uma coisa mais lá para o final do estudo. Vamos tentar lembrar disso aqui que o Omar falou, que a gente comentou agora, das leis dos países, as constituições dos países serem semelhantes à Constituição dada por Deus a Israel. E você vai observar a hipocrisia que o mundo religioso vive hoje. Sim. Ok? Vamos lá. O povo, para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos, a primeira lei dada, Ricardo, por Deus ao povo de Israel foi a lei moral. A lei moral, ela trata do caráter de Deus. Mas, ao mesmo tempo que ela trata do caráter de Deus, essa lei moral, ela pega um princípio do caráter de Deus e transforma, ou divide, subdivide, em dez partes. Se a gente pegar 1 João, capítulo 4, verso 8, lá diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é Amor. amor. Aí é um princípio do caráter de Deus. Ok? Então, o que Deus fez? Deus pegou esse princípio amor e o dividiu, o fracionou em 10 partes. A gente vai ver já. Só que antes de Deus fazer isso com o povo, antes de Deus escrever isso, de Deus ditar isso para o povo, Deus ordenou que Moisés fizesse 4 coisas com o povo. Deveria haver um preparo para receber aí a lei de Deus, para ouvir Deus falar e tudo mais. O que nós sempre fazemos aqui antes de estudar a Bíblia? Orar. Oramos. Isso é um preparo.
Só que lá o preparo era muito maior. Eles iam ouvir Deus falar. Eles iam ver acontecimentos sobrenaturais ali, pertinho deles. Então, Deus ordena que o povo passe aí por vamos dizer, quatro experiências. Primeiro, Deus diz que Moisés está aqui, olha, em Êxodo 19, versículo 10 ao 15. Deus está dizendo que Moisés devia santificar o povo. Esse santificar o povo envolvia o quê? Purificação do pecado. O povo deveria orar, jejuar, confessar o pecado, ok? Então isso levou tempo. Não foi assim, Deus falou agora e daqui a 2 horas aconteceu. Não, não. Levou um tempo. 3 dias. 3 dias, né? 3 dias de preparo. 3 dias de preparo. Segunda coisa, o povo, o povo devia estar limpo fisicamente. Interessante que a Bíblia, se você seguir, pegar lá o texto, vem dizendo que o povo deveria vestir roupas Branca, limpa, limpas. Roupas limpas. Agora eu pergunto a você, para você vestir roupas limpas, o que você tem que fazer antes? Se se lavar. lavar. Se lavar. Gente, é meio assim, né? No Estranho a deserto, pessoa com o corpo sujo botar uma roupa limpa. Então a purificação aqui envolvia a pessoa tomar banho e colocar roupa limpa. Mas espera aí, só a título de curiosidade. tinha água Quase 3 para milhões de tomar banho. pessoas. Não disse, quase 3 milhões de pessoas no deserto, no meio da poeira. Será que tinha água para todo mundo tomar banho? Hum, Qual foi o nosso estudo semana passada? O que que Deus deu ao povo que Moisés, a primeira vez, devia falar à rocha? Água. Água. Ah, já. Olha, falar em a rocha, e a rocha produziu muita água. Não foi ali um filetinho d'água, uma pena. nossa, Não, não. Produziu muita água. Então, veja, quando Deus dá a ordem que o povo deveria estar limpo fisicamente, usando roupas limpas, isso aqui envolvia tomar banho. E isso aqui, gente, não se faz em pouco tempo, 3 milhões de pessoas. sim, Mas muita também, coisa. também tinham que ter pressa. Ok? Sim, Se queriam estar santificados, tinham que estar com corpos lavados e roupas limpas. Terceira coisa que Deus ordenou que o povo não devia fazer. Eles deviam, nesse tempo, evitar relações sexuais. é isso que Isso eu também pensei. tinha a ver com a limpeza cerimonial, mas também indicava que esse tempo devia ser passado em intensa preparação espiritual. Omar, semana passada, Heloísa, claro, quando você passou a lição lá para gente, me parece que foi domingo ou segunda-feira, falou de um tema, coisas que nos Distrai. distraem. Então, veja bem, terceiro item aqui, não deveriam estar ou ser distraídos. Distraídos. A mente deveria estar voltada unicamente para Deus, aquilo que Deus iria fazer. E a quarta coisa que Moisés foi ordenado a Moisés fazer foi colocar tipo uma cerca, é, E um perímetro até onde o povo podia ir. Então isso aqui envolvia obediência. Veja, foram colocados marcos, não sei se foram marcos de pedra, certamente, né? Olha, daqui para dentro, nem animal e nem pessoas passem. Se passarem daqui, ultrapassar esses marcos aqui, certamente morrerão. Você reparou que
Esses 4 itens aqui era uma forma também de preparo para o povo, Sim. não é? Preparo para quê? Já era um início aí de obediência. Deus ordenou, eu faço. Mas o quarto, ultrapassar os marcos, ou seja, o salário do pecado, ou o salário da transgressão, é a morte. Veja, Paulo foi citar isso lá em. Onde está? Romanos. Romanos. Romanos 3:23, não é isso? Sim. Né? Ele foi citar isso lá na frente. Mas se você ver, nessa ordem de Deus, Romanos 3:23 já está aqui. Se ultrapassar os limites, o salário vai ser a morte. Né? Então, ok, o povo seguiu todo esse preparativo, todos esses preparativos aí para ouvir Deus falar. E a palavra de Deus, ela diz para a gente, quem poderia ler para a gente aí? Êxodo capítulo 19, verso 16 ao 18. Está aqui na tela. Se quiser na sua Bíblia, tudo bem, está aqui. Quem pode ler para mim? Ao, Sim, Roberto. ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. Sobre o monte. E muito. Tá aqui muito. É muito forte, não é isso? Isso. Muito forte, clangou de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Muito bem? Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Vocês prestaram atenção nesse texto? Veja, no terceiro dia, chegaram no primeiro dia, no terceiro dia houve trovões. O céu está limpo, não tem uma nuvem no céu. E de repente lá no Monte Sinai, Roberto, começa trovões, relâmpagos, e de repente uma nuvem cobre o quê? Envolve o topo do monte. Todo o monte. E de repente, veja, sons de trombeta. E lá embaixo, o povo, quando ouve ver tudo isso, o povo estremeceu. Era temor, era medo, era tremor, era tudo. Eles não tinham passado ainda por essa experiência. Então, o que Moisés faz? Moisés leva o povo para onde? Para de frente do monte, para que eles contemplem o que está acontecendo no monte. E é interessante que o texto diz assim: olha, Moisés leva o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. De Deus. Olha só, ao encontro de Deus. De Deus. Não era para eles virarem as costas, não era para ficar na sua tenda com a cabeça debaixo do travesseiro e entrar debaixo da cama. Não, não. Aqui era Deus se manifestando ao seu povo, diferentemente dos deuses do Egito, deuses que eles conheciam. Interessante também é que o verso 18 diz que o Monte Sinai, ele fumegava. Por que fumegava? Porque havia nele fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Gente, fecha os olhos, tenta imaginar por um instante essa cena aqui. Tremendo. Gente, é sobrenatural, é tremendo. Então, tenha em mente que o monte fumegava, o Senhor desceu sobre ele em fogo, né? E novamente vem dizendo: a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. Vulcão. Isso aqui é toda a região do Sinai.
Tá vendo esse monte aqui atrás? Uhum. Esse aqui é o Monte Sinai. O que que ele tem de diferente? Isso aqui é uma foto recente. O que que ele tem de diferente? Deu mais alto? Ó, Não, tem uma sombra. Tem é uma mais alto. sombra. É uma sombra? Uhum. Sabe, Roberto? Isso aqui não é uma sombra. Não. Não. Eu assisti um documentário recentemente. Isso aqui, as pedras do Monte Sinai no topo, elas são escuras, como se tivessem sido queimadas. Queimada? É. Ah, Eu vou achar o documentário e eu vou postar aqui no grupo depois para vocês assistirem com calma. Gente, eu fiquei hum, maravilhado com isso aqui. uhum. Passou o tempo, que 3.000 e poucos anos, e nós ainda temos evidências no Monte Sinai de que Deus Representa Deus. esteve ali com o seu povo, Uhum. Incrível. né? Mas, como Isso eu não você... sabia. Evan, Oi, isso é em Israel? Omar, o Monte Hum. Sinai não é Israel, É da Península Arábica, arábico, né? ao sul de Israel, Ao sul de Israel, Ah, né? uma região chamada Horebe. Horebe. Hum. Gente, eu como tem o quê? Tem uns 2 meses que eu assisti sobre essa questão aqui do monte ter as pedras como que queimadas no topo. Uhum. Eu falei, puxa Até vida. hoje. Eu falei, puxa Nossa, vida, a palavra tremendo. de Deus diz que Deus desceu em fogo no monte. E as marcas, Uhum. vamos dizer assim, as cicatrizes, as evidências estão ali até hoje para aqueles que são incrédulos de que Deus Sim, as pedras tenha falado choram. com o seu povo. Não é? É Bom, incrível. ali no Monte Sinai, Moisés sobe, ok? E Moisés recebe 2 tábuas de pedra. Aqui no Êxodo 31:18, tendo Deus acabado de falar com ele, com Moisés no Monte Sinai, Deus entregou nas mãos de Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, é. escritas pelo dedo de Deus. Que Deus. Veja, depois de toda aquela manifestação lá atrás, o preparo do povo, Moisés sobe ao monte. À medida que Deus vai escrevendo nas tábuas de pedra, Deus vai pronunciando, Deus vai falando, e lá embaixo o povo está ouvindo. Uhum. Gente, que coisa fantástica. Tenta imaginar o timbre, o tom da voz de Deus. O povo de Israel Sim. presenciou isso. Cada Por manhã. isso que eu te Oi, Evan, desculpa oi, interromper. sim. Por isso que eu te fiz aquela pergunta naquele outro estudo, lembra? Ah, Se, se o povo de Deus ouviu, participou de todos os feitos de Deus, como não se converter? Como não acreditar? É. Tá me- Roberto, o coração humano, ele é estranho, sabia? É uma coisa muito. Veja, Entendeu? Palestra do time. se a pessoa, ô Roberto, ela não se render inteiramente a Deus, ela vai ser igualzinho o povo de Israel. Vai ser igualzinho. Por isso, por isso aqui atrás, olha, esse si, ele é tão significativo. A entrega, ela tem que ser total, ela não pode ser uma entrega parcial. Ela tem que ser uma entrega onde corpo, alma, espírito, enfim, o homem holístico, o homem total, ele tem que ser entregue a Deus. O apóstolo Paulo, ele tem algumas frases que são, poxa, são dignas de apreciação. Ele diz assim: olha, para mim o viver É Cristo. e morrer Lucro. é lucro.
No outro momento, Paulo ele diz assim, ó, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então isso aí é entrega. Isso é entrega. No outro momento, Paulo diz assim, em segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim, ó, se alguém está em Cristo, Nova criatura. é nova criatura. Então, o que Deus convida o Roberto a ser? Nova criatura. Ricardo, Deus convida você para ser nova criatura. Daqui uns dias, a gente vai ter uma festividade de batismo, né? Deus convidou essa pessoa que vai se batizar para ser nova criatura e ela aceitou, né? Então, ser nova criatura é decisão minha e tua. O convite Deus faz, mas é decisão minha e tua. Senhor, eu quero ser nova criatura. É você dizer para Deus, Senhor, me ajuda na minha falta de fé ou na minha pequena fé. E Deus, você pode ter certeza, Deus ele move o universo para te ajudar, te tornar nova criatura. Ok? Então, gente, isso é maravilhoso. É como o Marcos, vou usar a palavra que o Marcos gosta de usar. Isso é fantástico. Né, Marcos? Isso é É fantástico. isso aí. Gente, Deus ele move o universo por causa de uma pessoa. Amém. Eu vou cutucar seu tico e teco aí agora, seus neurônios. Imagina você que somente Eva tivesse pecado. O que Deus teria feito? Não responda agora não. Guarda isso aí contigo. Guarda isso contigo. Eu li um texto há um tempo atrás em um livro que dizia assim: somente na eternidade saberemos o valor de uma alma, de uma pessoa. Às vezes eu paro e eu penso, e às vezes eu fico meditando, Senhor, se somente Eva tivesse pecado, se Adão tivesse dito, não, eu não vou comer do fruto. É. Não é? Já pensaram nisso? Já pensou nisso, Heloísa? Não, Então pense. mas com certeza Jesus viria só por causa dela. Exatamente. Eu creio dessa maneira também. Jesus teria morrido por uma única, Não, não. sabe? Essa única pessoa pode ser você. Poderia ter sido você. Olha que valor você, que valor eu, que valor nós temos para Deus. Temos. Né? É. Então, queridos, avançando, a gente vai encontrar também o seguinte: você não vai encontrar na Bíblia essa palavra aqui, decálogo. Essa São palavra, 10. ela é uma palavra grega, então você não vai encontrar no Velho Testamento. Como você também não encontra no Velho Testamento 10 mandamentos. A expressão 10 mandamentos, ela não existe. Mas, se você for, toma aí a sua Bíblia, algumas Bíblias vão ter 10 mandamentos. Se for a Almeida Revista e Atualizada, que é essa versão aqui, você vai ter exatamente como está aqui. Encontre aí, por favor. Êxodo 34, verso 28. As 10 palavras. Também, Omar, 10 palavras? Sim. Sim, né? 34, 28. 28. Como que está o finalzinho, Laudice, aí desse texto na tua Bíblia? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Olha só, Nossa, as são 10 10 palavras. Então, a palavra decálogo, deca, É 10. 10. Logos, palavras. Então, 10 palavras. Isso aqui é uma expressão lá do Novo Testamento, né? Então, esse decálogo, ou os 10 mandamentos, ele é dividido em duas partes que estão interligadas.
interligadas de relacionamento em amor. Primeiro, é o meu relacionamento com Deus, um relacionamento de amor com Deus, nos 4 primeiros mandamentos. E a segunda parte é o meu relacionamento com você, com o meu próximo, com o meu semelhante, nos 6 últimos mandamentos. Então vamos conhecer um pouquinho aí desses mandamentos? Lembre-se, os 4 primeiros é o meu relacionamento com quem? Com Deus. Deus. Então vamos lá. O primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está dizendo aqui? Que ele é Único. 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 Então, não terás outros deuses diante de mim. Quando você vai para o segundo mandamento, ele é muito parecido com o primeiro. Mas ele é parecido, mas é diferente. Uhum. Ok? Laudice, o que nós lemos aí? Versículo 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem na água debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me obedecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ok. Uau! Eu falei que eles eram parecidos, mas diferentes. Veja bem, o primeiro mandamento, Deus requer lealdade. Sim. Lealdade. No segundo mandamento, Deus condena a idolatria. Veja a experiência, 60 dias antes, ou vamos colocar aí, 3 meses antes, o povo de Israel estava vivendo aonde? No Egito. No Egito. No Egito. Lá haviam muitos deuses. Tanto que as pragas no Egito foi uma condenação aos deuses do Egito. Cada praga feria, vamos dizer assim, a pessoa de um deus no Egito. O segundo mandamento, Deus está falando assim, o Claudinete, não seja iludida. Não seja iludida. Por quê? Os deuses, a Isaías lá na frente vai dizer assim, olha, os deuses têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pernas, mas não andam. E assim, né? Prossegue. Então não seja iludido. Não fique iludido com os deuses. E nesse texto aqui, não farás para ti mais cultura. Veja, vem daquilo que está nos céus. O que está nos céus? Sol, lua, estrelas. Nem aquilo que está embaixo na terra. Animais, o próprio ser humano, ok? Também nas águas. Agora eu pergunto a você. Você tem aí a sua carteira de identidade, não tem? Sim. O que ela tem? O que você traz na carteira de identidade? Minha foto. Não é uma imagem? É. Ué, mas como é que a gente harmoniza agora isso aí? É uma identificação. Por exemplo, eu tenho no meu celular aqui quase 1000 fotos da minha netinha. São imagens. O que Deus está condenando aqui, olha? Não as adorarás. Exatamente. Ó, olha isso aqui. O problema está aqui. A fazer culto, O problema está não aqui. adorarás, nem lhe farás culto. Não as adorarás, nem lhe farás culto. Veja, adoração é unicamente a Deus. Culto é unicamente a Deus. Se sair disso aí, é idolatria. E Deus condena a idolatria.
A idolatria é uma escravidão, é uma ilusão, ok? Mas Deus é tão misericordioso que ele diz assim, olha, a maldade, né? Ou seja, a idolatria, a maldade, ele visita até a terceira e quarta geração. E diz, Sim. aqueles que me aborrecem. Mas quando ele faz misericórdia, são 1000 gerações. Uhum. Então, quando eu vejo aqui que ele fica, vamos dizer, aborrecido com a idolatria até terceira e quarta geração, porque isso aí passa de pai para filho. E os filhos copiam dos seus pais. Tomam os seus pais como exemplo. Mas ele espera que chegue um dia que esse laço, esse elo seja quebrado. Porque Deus deseja fazer misericórdia Verdade. nas nossas vidas. E olha, 1000 gerações quer dizer que isso aí não tem fim. Terceiro mandamento. Você zela pelo teu nome? Sim, Oh, e Deus zela pelo dele? Claro. sim. Claro. Então não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão, ou o seu nome em vão. Mas eu pergunto a você, o que seria tomar o nome de Deus em vão? Alguém poderia dar aí exemplos? Usar o nome de Deus para benefício próprio. E aí, Claudinete, o que você pode nos ajudar aí? Hum, O que é tomar o nome de Deus em vão? tomar o nome de Deus. Bom, para mim, sempre foi, tipo, alguma situação, falar o nome de Deus sem, tipo, do nada, meu Deus, sei lá, como é que eu vou explicar isso? Eu sempre entendi assim, né? Pelo menos foi passado para mim assim. Tudo, por nada. Ah, Deus, isso, sei lá, assim. Não é de coração, não é por vontade própria. É tipo automático, sei lá. Quer ver uma coisa muito curiosa? Uma coisa que nós fazemos e não nos damos conta que podemos estar aqui quebrando o terceiro mandamento. Quando nós oramos a Deus, quantas vezes nós pronunciamos o nome de Deus? Várias. Várias Várias vezes. vezes. Várias vezes. Ok. Sim. Vamos fazer uma viagem. Claudinete é da Bahia. Claudinete, semana que vem a gente vai fazer uma viagem, tá bom? Tá. Ou melhor, vou colocar você para viajar com a Heloísa. Heloísa. Que Então, bom, estou precisando mesmo. beleza. Ricardo, eu vou viajar com você, só eu e você. Claudinete e Heloísa, eu e você, tá bom? Só que eles vão para a Bahia, a gente vai para o sul, a gente vai lá para Gramado. Mas a viagem. Deus me livre de lado danado. Vem lá, vamos lá. Tá eu e você, Ricardo. Você, Heloísa e Claudinete. Há necessidade do chamamento pelo nome constantemente de duas pessoas que estão juntas somente? Não, De maneira nenhuma. De maneira alguma, né? Veja, tá eu e o Ricardo. Se o Ricardo está falando, ele está falando com quem? Comigo. Então não precisa me chamar pelo nome toda hora. E eu estou falando com quem? Com o Ricardo. Não precisa, ô Ricardo, ô Ricardo, ô Ricardo. Muitas vezes nós oramos a Deus e nós usamos isso na oração. Ah, mas espera aí, isso aí não tem a ver. Não? Olha a oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Quantas vezes ele se dirige ao Pai? Uma vez. Uma vez. Ou seja, ele está num diálogo com o Pai. Pai Nosso. E ali transcorre a oração. Claudinete, como você falou, sim, é verdade. Tomar o nome de Deus em vão, pronunciá-lo irrefletidamente, né, sem estar realmente pensando, glorificando a Deus,
Mas, gente, É, Laudice, sabe uma das formas que a pessoa toma o nome de Deus em vão e isso é ofensivo a Deus? É quando eu digo que sou cristão e não vivo como tal. sim. Tá demais isso. Isso aí, Deus é desonrado, o caráter dele é desonrado. O nome tem a ver com caráter. Ok? Sim, Então, se eu sou cristão, eu devo viver como tal. E Deus vai é. ser honrado. Isso aí é fidelidade. O quarto mandamento, Ricardo, é um lembrete. Isso. Quer ler pra gente? Lembrete do dia de sábado, para santificar 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ok. Nós não vamos parar muito nesse mandamento agora, não, que mais para frente a gente vai falar sobre ele, em um outro estudo. Veja bem, Deus está reeducando o seu povo. Ok? O primeiro mandamento, olha, não tem outros deuses, sejam leais. Segundo mandamento, ele condena a idolatria. No terceiro mandamento, ele zela pelo caráter dele. Isso aqui vamos dizer assim, é um ensino para nós também zelarmos pelo nosso caráter, porque o nosso nome revela quem somos, não é? Mas quando chega no quarto mandamento, Deus ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja bem, a palavra aqui embaixo é trabalho, ok? Então, 6 dias trabalharás e farás todo o teu Trabalho. trabalho, Uhum. ok? O sétimo dia pertence a quem? Adeus. A Deus. Adeus. Veja, eu tenho ouvido muita gente falando assim: ah, mas se eu tirar, eu trabalhar 6 dias e descansar no sétimo, não importa se o sétimo vai ser domingo, se vai ser sábado, se É, qualquer dia da foi semana. isso que eu aprendi na minha antiga igreja. Foi isso que eu aprendi. Sim. O dia de sábado pode ser qualquer dia da semana. Veja, não é Então não se chamaria sábado, né? exatamente. É que a palavra sábado, como eu disse, é descanso, repouso. É. Então, veja bem, não é isso que a palavra de Deus ensina. Deus diz: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Se parasse aí, fosse somente isso, não tivéssemos nenhuma outra informação nas Escrituras, seria até aceitável. Mas por que não? Verso 11. Deus, ele, para ensinar o povo e nos ensinar, ele nos leva lá na criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a E terra, a o terra. mar, tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então começou lá na primeira-feira, haja luz, segunda-feira, separação de águas e águas, terça-feira, é, criou o verde da terra, quarta-feira, criou os animais voláteis do ar e das águas, na quinta-feira, acendeu o sol, a lua, as estrelas, na sexta-feira, criou os animais da terra, o homem, e lá em Gênesis vem dizendo que no sétimo dia descansou. Então, o sétimo dia vem sempre depois da sexta-feira. Não é qualquer dia da semana. Uhum. Então, é um engano. Então, quando Deus diz, lembra-te, é o único mandamento que começa com essa expressão, lembra-te. Primeiro, porque o homem poderia esquecer. Segundo,
eu teria que voltar lá no Éden para saber o que é real. Então, a desculpa que existe hoje no mundo, aí nas é, grupos religiosos, né? Pode ser qualquer dia. Não, não é o que a Bíblia ensina. Bom, então nós temos os 4 primeiros, que é amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer aquilo que ele pede lá nos 4 primeiros. Mas os 6 últimos, você reparou que o amor ao próximo começa dentro de casa? Olha o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Como que eu vou amar uma pessoa de fora, que eu conheci ontem, se eu não amo aí os meus pais, que foram os meus genitores, aqueles que me trouxeram à vida, com quem eu tenho maior intimidade? Se eu não os trato bem, como eu vou tratar bem uma pessoa de fora? Então, o amor ao próximo começa dentro de casa. 6º mandamento, qual é? Não matarás. Não matarás, ou seja, o respeito pela vida. 7º mandamento? Não adulterarás. Esse mandamento, o 7º, Roberto, ele é curioso, sabia? Eu vou perguntar, não vou perguntar ao Omar nem ao Marcos, né? Nem a Heloísa. Roberto, o que você entende por não adulterarás? Não ser uma pessoa adúltera, né? Sim, o que é ser uma pessoa adúltera? E aí? A gente quer viver no erro. O que você entende por não adulterarás? O que é ser adultério no teu pensamento? Adultério seria eu ser casado e trair a minha esposa. Ok. Esse é o primeiro pensamento que vem à nossa mente com respeito ao adultério. Não é? E aí, Ricardo, o que você acha? É não trair a pessoa, né? Tá, então deixa eu dizer uma coisa para você. Omar, é somente isso? Não, porque se você assume uma aliança, um compromisso, e você não cumpre aquilo que você assumiu, você já está adulterando. E isso é só para dentro do casamento? Não, absolutamente. Qualquer contrato, qualquer coisa que você faça, entendeu? Você adultera. Peraí, então, Omar, me diga uma coisa. O, o mandamento anterior que nós vimos foi sobre o sábado, certo? Sim. Então, quem separa um outro dia fora do sábado está adulterando? Também. Está trocando. Então, entenda uma coisa: a palavra adulterar, ela tem a ver com trocar o certo pelo Errado. Então, qualquer coisa, não é somente, Roberto, dentro do vínculo matrimonial, mas qualquer contrato, qualquer coisa que a gente faça e a gente não cumpra as regras estabelecidas, a gente adultera. A aliança, veja, nós vivemos debaixo da nova aliança. Mas peraí, Falam muito isso. eu digo para vocês uma coisa: eu não consigo encontrar na Bíblia nova aliança. A aliança de Deus é uma só. Sim. E uma só, gente. De onde tiraram isso, nova aliança? Deus não muda. Não, não existe isso. A aliança de Deus é uma só. Então, quando eu uso, né, essa questão de nova aliança para justificar um erro no qual eu quero viver nele, eu estou adulterando. Pense nisso. Você que for assistir esse estudo depois, eu sei que tem pessoas que assistem esse estudo aqui que dirigem igrejas. Por favor, pense nisso. Você está ensinando para a sua igreja uma coisa que é uma falácia de Satanás. Não é Deus que adulterou a sua lei, seus mandamentos. Não, é o ser humano. E se eu não for fiel, o se, lá do texto, ele volta. Se eu não for fiel àquilo que Deus estabeleceu, olha, eu corro risco
da salvação. E o quinto mandamento, ou melhor, o oitavo mandamento, não furtarás. Quer ver como que isso aqui também é forte? Quando uma pessoa mata, ela tira a vida de alguém, a vida é dela. Não, ela está furtando também. Ela está furtando, está tirando o direito de outra pessoa. De viver. Diante desse exemplo, você vai ver que tudo aquilo que você tira da outra pessoa corresponde a esse oitavo mandamento. Tudo. Né? Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se a gente fosse resumir isso aqui em duas palavras: Não mentirás. não mentirás. Ok? Quando Deus, lá no primeiro mandamento, diz: não terás outros deuses diante de mim, aqui embaixo ele está falando para o mentiroso. Jesus falou para os mentirosos da sua época: vocês têm por pai o diabo. Ele é mentiroso, é pai da mentira. Então, quando a pessoa também ensina que um outro dia pode ser guardado no lugar do sábado, Deus está falando para essa pessoa assim: ó, não mentirás. Não foi isso que eu ensinei. E o último mandamento, Deus está falando assim: olha, contente-se com o que você tem. Esteja satisfeito com o que você tem. Não cobice o gramado lá do teu vizinho, porque é mais verde. Então não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, seu jumento, ninguém. Não cobice nada do teu próximo. Ok? Se você tem um Fusquinha, não cobice o outro que tem um Honda Civic. Um É, renegado. é um renegade. Não, não, não cobice. Contente-se com o que você tenha. Isso, esses 6 últimos mandamentos, você vai estar amando o próximo. Agora veja, Jesus ele trabalhou, opa, o tempo voa, né? Jesus também trabalhou isso no Novo Testamento. Um doutor da lei chega para ele e pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. É curioso que isso aqui não é novo. Isso aqui não é nova aliança. Não é parte da nova aliança, como muitos ensinam. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio 6, verso 5, já estava isso aqui. Então, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, são os 4 primeiros, de todo o teu coração, toda a tua alma, ou seja, integralmente. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também, curioso aqui, que isso aqui também não faz parte da nova aliança. Por quê? Em Levítico capítulo 19, versículo 15, já estava lá. Então, quando Jesus ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo, isso já estava ensinado desde os dias de Moisés. E ele mesmo ensinou. Então, esse texto aqui nós comentamos que Deus é amor, né? Ele pegou esse princípio e fracionou em 10 para que pudéssemos entender o amor dele. Comentamos também sobre isso aqui, olha, não somos salvos por guardar a lei, unicamente pela graça de Deus. Somente a graça salva, ok? Segunda questão aqui, aqueles que são salvos reconhecem o favor divino da salvação e vivem uma vida de obediência em guardar os mandamentos como reconhecimento do que Deus fez por ele, né, por você, lá no Calvário. Ok? Então você não guarda para ser salvo. Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você já foi salvo. Bom, nós já comentamos isso aqui. Vamos lá. O que Paulo fala sobre a lei de Deus em Romanos? Paulo diz assim, olha, o tempo avançou, a gente vai resumir isso aqui, olha.
Porque não são os que ouvem a lei que são justos ou são justificados aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Paulo está dizendo aqui que precisamos obedecer os mandamentos de Deus? Sim. Sim. Capítulo 3, versículo 20. Ah, você aceitou Jesus. 3:31. Você aceitou Jesus, agora você vive na graça. O que era do Velho Testamento ficou lá atrás. É assim? Não. Anulamos a lei pela fé? Ou seja, anulamos a lei pela graça? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. A graça, ela é de graça, mas ela teve um preço. E o preço foi o quê? A morte. A morte de Jesus. E por que Jesus morreu? Porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Não é? Mas a lei pode salvar? Não. 3:20 de Romanos. Mediante a lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A função dela é nos mostrar o pecado. Paulo vai mais além. Paulo diz assim: onde não há lei, não há transgressão. Para aqueles que ensinam que a lei de Deus foi abolida, eles não podem condenar pecado, porque onde não há lei, não há pecado. Né? Esse texto, capítulo 5, versículo 13, Paulo ele traz a mesma sentença, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Capítulo 7, versos 7 a 8, quando Paulo fala da lei aqui, ele explica qual é a lei. Ele diz, olha, não cobiçarás. Isso aqui está lá no 10º mandamento. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. E aí ele cita parte dessa lei para que a gente entenda qual é ela. Ok? Bom, vamos lá. Qual a semelhança? Qual a diferença dessa cena? Um ele escreve na pedra e outro na areia. É isso aí. Muito bem, É certo? isso aí. Só temos 2 relatos na Bíblia que Jesus tem escrito. Um na pedra e outro na areia. Mas espera aí, Claudinete. Você foi tão assim rápido em responder. Por que a diferença? A lei é eterna, né? No caso ali, a da pedra. Uhum. A outra, ele É, estava escrevendo ali, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, é isso? Tá, vamos lá. Olha só. Eu achei isso aqui, eu tive que botar aqui para não esquecer depois. Só 2 vezes relatado que Jesus escreveu algo. Quando escribas e fariseus arrastaram uma mulher para, para Jesus, né, para que ele a condenasse, ele se agacha e escreve no pó ali das pedras do templo. Veja, também pedras, né? No pátio, está no pátio, o pátio revestido de pedras. Ele escreve na poeira, ele escreve os pecados daquelas pessoas. O que pode ser feito na poeira depois de escrito? Apagar. Apagar. Pode ser apagado. Mas escrevendo os 10 mandamentos sobre pedra, Cristo ele tensionava que compreendêssemos sua permanência e importância. Na pedra não pode ser. Então, queridos, o meu pecado, o teu pecado pode ser apagado. Mas aquilo que Deus escreveu, aquilo que Cristo escreveu em tábuas de pedra, jamais poderão ser apagados. É a norma do juízo. O que nós temos nessa imagem? Ela é um? O homem está se vendo em um? Espelho. Então, lembre-se, a lei de Deus, ela não tem a função de salvar. Sua única função é me mostrar onde eu estou em pecado. Ok? E, ao mesmo tempo, a lei ela tem poder para me indicar alguém que pode remover o meu pecado. Cristo. Agora, entenda isso aqui. Também, que se a lei foi abolida, o pecado também não existe. Vocês concordam? Sim.
não existindo pecado, não há necessidade da graça, concordam? Sim, Não havendo graça, Cristo morreu em vão, concordam? sim. Então concluímos que Cristo não precisa mais voltar. Simples assim, não? Simples assim. É simples, lógico, coerente, mas as pessoas relutam em entender assim. Queridos, Apocalipse, encerrando, Apocalipse 14, verso 12. Ah, ok. A lei foi abolida, não precisamos mais guardar a lei. Bem, então eu acho que João está equivocado lá no Apocalipse. O último dos apóstolos está equivocado. Porque ele olha lá para a volta de Jesus e ele diz assim, lá na volta de Jesus, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Seriam 9? 11? Não. Apocalipse 22, 14. Também, olha, feliz aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, são dois. Apocalipse é um livro escatológico, que fala dos últimos dias. E João está olhando lá para a volta de Jesus. E ele diz: olha, aqueles que vão ser salvos são santos. Por que são santos? Porque guardaram os mandamentos de Deus e tiveram a fé de Jesus. Quem é que vai entrar pelas portas da Cidade Santa e comer do fruto da árvore da vida? Esses santos aqui, né? Que guardaram os mandamentos de Deus. Então, meus queridos, meus amados, hoje Cristo está te convidando a viver uma vida de obediência aos mandamentos. E ele diz para você assim, filho, se você me ama, os meus mandamentos. Então, que o Senhor Deus, Ele graciosamente, Ele tome você em tuas mãos, Ele te abençoe, Ele te guarde, Ele te dê poder para viver uma vida de obediência como Deus deseja. Amém. Amém. Conversa com Deus hoje. Diga para Ele, Senhor, dá-me poder. Eu quero estar entre o teu povo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir como tu queres. Então somente ajuda-me. Creia, confie, Ele te ajudará. Amém? Amém. Amém. Omar, por gentileza, poderia orar conosco? Desculpe. Oremos. Bondoso Pai querido, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que passamos ao estudar a Tua Santa Palavra. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo, o Tervan, que didaticamente nos explicou com tanta clareza e nos ensinou os mais diversos motivos para que sejamos obedientes a Ti. Amém. Obrigado por isso, Senhor. Dá-nos uma boa noite de repouso. Sim, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, no doce amado nome de Jesus. Amém. 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 Querido, boa noite para todos. Boa noite. Esteja abençoado você e teu lar. Amém? Boa noite. Amém. Fique com Deus, gente. Boa noite a Obrigada, todos. Gilvan. Obrigada.